neste momento saudar os nossos irmãos que estão nos seus lares acompanhando essa transmissão com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Também queremos saudar aqueles que nos acompanham neste momento pela internet, com as infinitas bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês. Que possamos nesta manhã, ainda neste formato diferenciado da nossa escola bíblica dominical, continuarmos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Então vamos já nesse momento orar ao Senhor, pedindo a sua direção, a sua graça para este momento de adoração a Ele, de aprendizado e aplicação da palavra dEle ao nosso coração. Aí mesmo no seu lar, como você está, reunido com a sua família, nessa escola bíblica dominical no lar, podemos assim dizer, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai majestoso, Rei soberano nos céus e na terra, Deus que é digno de todo louvor, de toda adoração, Deus que é perfeito em todos os teus atributos, nós queremos, ó Pai Santo, neste momento, nos render diante da tua grande sabedoria, diante, Deus, da tua soberania e clamar primeiramente o perdão dos nossos pecados, Senhor. O Senhor que conhece as nossas vidas, conhece o íntimo do nosso coração, conhece os nossos sentimentos e pensamentos. Pai, perdoa-nos dos nossos erros cometidos no decorrer desta semana. Perdoa-nos, ó Pai Santo, dos pecados que nos são ocultos e conduza-nos sempre em santidade, em adoração ao Senhor, de maneira agradável a Ti, Senhor. Nós queremos também neste momento já interceder em favor não apenas da nossa nação, mas em favor, Deus Santo, do mundo, em favor da humanidade, que neste momento ainda perece com a propagação deste vírus, o Covid-19, que continua ceifando vidas, ó Deus, centenas, milhares de vidas todos os dias, Pai. Senhor, nós clamamos mais uma vez, manifesta a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre estes homens e dar-nos, ó Deus, da Tua graça, ó Pai, enfrear a expansão, a propagação deste vírus que tem sido tão letal para muitos, que tem trazido pânico para outros, ó Deus, que tem deixado colapso nas economias nacionais, Senhor. Que a Tua misericórdia, Deus, possa sobressair ao Teu juízo, ao nosso clamor neste momento, e o Senhor possa exercer compaixão e graça em favor deste mundo, ó Pai. Nós pedimos também, Senhor, que o Espírito Santo nos conduza neste momento de adoração, onde iremos cantar para o louvor da Tua glória, onde iremos ler a Tua palavra, ó Deus, com reverência, iremos estudá-la, ó Deus, com devoção e dependência do Espírito Santo, para nos ensinar e aplicar a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Que o Espírito Santo possa nos guiar neste momento de culto, neste momento de estudo, meditação e aplicação da Tua palavra às nossas vidas, ó Pai. Em tudo nós Te louvamos, porque tão somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso precioso e Salvador Jesus Cristo. Vamos neste momento dar continuidade a este nosso culto matinal, louvando ao Senhor com o nosso irmão Wilner, cantando para o louvor da glória de Cristo Jesus. Vamos adorar o Senhor agora com o cântico 85, Cantai Louvores. Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei.
a meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e com nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder. Seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. Amém. Que de fato as nossas vidas sejam para o louvor da glória do Senhor, que os nossos lábios possam de fato cantar louvores ao nosso Salvador. Nós queremos já neste momento orar mais uma vez, e neste momento pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração através da palavra que nós já vamos ler e vamos estudar neste momento. Então curve sua cabeça, coloque a sua vida diante do Senhor, peça ao Senhor para que use a palavra dele nesta manhã para falar ao seu coração, aperfeiçoar a sua caminhada com Cristo e fortalecer o seu coração neste tempo de pandemia, de pavor, de pânico instaurado em meio à sociedade em que nós vivemos. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e Pai bendito, eterno Criador e Salvador em Cristo Jesus. Pai, nós estamos neste momento na Tua presença, entrando, ó Deus, no Teu trono de graça por meio da oração, através do livre acesso que nos foi conquistado pela morte do nosso Salvador Jesus Cristo, e fazendo isto, ó Pai, para pedir ao Senhor que neste momento em que vamos ler, que vamos estudar a Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, Deus, que o Senhor retire de nós neste momento tudo quanto possa interferir neste momento de aprendizado e aplicação das Escrituras, Pai, que o Senhor abra a mente e o coração dos nossos irmãos que nos acompanham dos seus lares, para que eles possam de fato compreender a Tua palavra nesta manhã, que o Senhor possa, ó Deus, também fazer o mesmo, abrir a mente e o coração daqueles que nos ouvem, também nesta manhã, ó Pai, que o Senhor leve edificação para a vida do Teu povo, que o Senhor leve salvação, ó Deus, àqueles que ainda estão destituídos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda não foram lavados pelo precioso sangue do nosso Salvador. Em tudo, ó Deus, nós expressamos a nossa dependência, a nossa confiança no Senhor neste momento para falar conosco. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Após a leitura, você permaneça com a sua Bíblia aberta, acompanhando o desenvolvimento do texto, para que de fato você possa conferir se aquilo que lhe está sendo ensinado nesta manhã está em harmonia com a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Meus irmãos, há alguns meses nós vivemos esse tempo de pandemia, e isto tem trazido muitas mudanças na vida rotineira, não apenas do povo de Deus, não apenas na vida das autoridades constituídas, não apenas nos mais diversos ministérios,
governamentais que nós temos, como da saúde, da educação, das finanças e outros mais. De fato, esta pandemia tem mudado a nossa vida corriqueira, tem mudado os nossos hábitos, nossos costumes da vida diária. E em meio a isso, tem às vezes nos feito agir de maneira que nunca imaginaríamos ter que fazer. Por exemplo, muitos pastores, a exemplo de mim, em algum momento dessa pandemia teve que visitar os membros da sua igreja antes que elas de fato estivessem de portas fechadas enquanto instituições, para pedir a estes irmãos que não viessem aos cultos coletivos. Ora, nós estamos sim acostumados a visitar irmãos para exortá-los, para encorajá-los a vir à igreja, a retornar a uma prática que por algum motivo ele está negligenciando naquele momento, que é vir à igreja para o culto coletivo. Mas jamais imaginaríamos ter que visitar irmãos e pedir: irmãos, não vão à igreja. Mas fizemos isso no tempo de pandemia. Jamais comerciantes imaginaram que teriam que ficar às portas dos seus estabelecimentos para impedir que os seus clientes entrassem. Sim, estamos acostumados a ver empresários ou funcionários nas portas dos estabelecimentos dos mais variados ramos para pedir às pessoas que entrem no seu comércio, para pedir que eles possam entrar, comprar, e não para pedi-los que não entrem. Mas é isso que temos visto nos dias de hoje. Então, sim, em tempos de pandemia, muitas rotinas foram alteradas, foram afetadas. Mas além disso, meus irmãos, esta pandemia tem trazido trazido outras situações que nos deixam abismados. Por exemplo, ela tem demonstrado a fragilidade da espiritualidade de muitos cristãos genuínos, mas que em meio a este surto, em meio a tantas vidas que estão sendo ceifadas por este vírus, estes irmãos, sim, genuínos, estão com a sua fé fragilizada, com a sua espiritualidade fragilizada. E isso, de certa forma, é compreensível diante do pavor da morte que se instaurou. Porque, como bem ensina as Escrituras, a morte é o nosso último inimigo a ser vencido. E se ela nos é apresentada como um inimigo, significa que nós devemos temê-la, sim. Por isso não nos acostumamos com a morte. Por isso é compreensível que irmãos sinceros, genuínos, neste momento de pandemia, estejam com a sua fé, com a sua confiança em Deus, de certa forma, fragilizada. Por outro lado, esta pandemia tem não apenas alterado as nossas rotinas, não apenas mostrado a fragilidade da fé de alguns irmãos sinceros, mas também tem demonstrado a falta de espiritualidade na vida de muitos que outrora se denominaram adoradores de Cristo Jesus. Principalmente tem denunciado a falsidade ou a falsa religião de líderes religiosos dos nossos tempos, mas também a falsa espiritualidade dos seus seguidores, dos seus adébitos. E por isso esses líderes estão muito preocupados nesse tempo de pandemia com a falta de reunião coletiva. Isso porque, meus irmãos, estas reuniões coletivas deles é uma forma de fazer uma lavagem cerebral na mente dos seus ouvintes, na mente dos seus adébitos. Uma vez que isso não é feito, tão logo vai ficar em evidência a falsa adoração, a falsa espiritualidade daquelas pessoas. Olhando para este texto que vamos ler e estudar nesta noite,
Podemos assim dizer que esse texto ele não apenas mostra a autoridade de Cristo, ele não apenas apresenta ao Senhor Jesus Cristo como Filho do homem, que tem poder supremo nos céus e na terra sobre tudo e sobre todos, mas esse texto também demonstra a falsa espiritualidade de um grupo de religiosos do tempo de Jesus, que é o grupo dos fariseus. E é nessa perspectiva que nós vamos assim olhar esse texto, para que possamos nesse tempo de pandemia olhar nele como que podemos continuar adorando ao Senhor, como que podemos continuar desenvolvendo uma espiritualidade saudável, verdadeira, em tempo de pânico como o nosso. Vamos ler o texto de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e os deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Então, nós queremos ir a esse texto juntamente com os irmãos, para pensarmos que em tempo de pandemia devemos continuar adorando ao Senhor de forma sincera e verdadeira. Em tempo de pandemia, a nossa espiritualidade, a nossa adoração, o nosso culto precisa demonstrar-se ser genuíno, ser verdadeiro. Queremos fazer isso olhando 3 lições nesse texto que estão diretamente relacionadas à nossa vida como um adorador, à nossa vida espiritual. A primeira lição que nós vamos olhar nesse texto é a abrangência da vida com Deus. Podemos observar isso nos versículos 23 e 24, no episódio em que, no dia de sábado, o Senhor Jesus Cristo vai assim passando por uma seara, e os seus discípulos, famintos, por conta das longas horas já caminhando com Cristo em missões, pregando o Evangelho, eles apanham espigas. E sabemos, pelo Evangelho de Lucas, salvo engano, que eles não apenas apanhavam as espigas, eles também as comiam. Eles saciaram a sua fome com aquelas espigas. Diante disto, levanta-se os fariseus para contestar ao Senhor Jesus porque que os discípulos estavam fazendo aquilo que no sábado não deveria ser feito, que era colher as espigas. O que isto nos ensina, meus irmãos? Nós sabemos que o sábado estava muito presente na adoração do povo judeu, que o sábado estava presente era nos cerimonialismos de adoração dos judeus, que estava diretamente ligado às suas vidas com Deus, estava diretamente ligado ao seu culto, à sua adoração. Nós sim sabemos também que eles corromperam de tal maneira o sábado que ele deixou de cumprir o seu propósito conforme estabelecido por Deus na vida do povo dele. Mas os fariseus, em muito, limitavam a vida com Deus a cerimonialismos religiosos, a atividades religiosas. Por isso eles contestam não apenas a ação dos discípulos, eles contestam também a espiritualidade dos discípulos, e eles contestam aqui
a identidade do próprio Senhor Jesus Cristo, como que dizendo: os teus discípulos estão colhendo espigas. E nós bem sabemos, meus irmãos, que os fariseus buscavam em muitas e variadas ocasiões, oportunidades para contestar a Jesus, para colocar Jesus em descrédito diante das multidões. E eles querem fazer isso neste momento, recorrendo ao dia de sábado. O erro deles foi limitar a vida com Deus a atividades religiosas, a cerimonialismos religiosos. Em tempo de pandemia como o nosso, em que nós vivemos em um confinamento social, em um confinamento familiar, como medidas preventivas ao contágio deste vírus, nós precisamos entender este princípio, que a vida com Deus, ela é abrangente, que a vida com Deus vai além do tempo, vai além de um espaço, de um local de adoração, vai além de dias específicos. Por isso, sim, os verdadeiros e genuínos cristãos continuam a adorar ao Senhor neste tempo de pandemia, em tempo em que os templos estão fechados. A sua adoração continua genuína, continua eficaz, continua verdadeira, ainda que nos seus lares, ainda que impedidos de estarmos reunidos no mesmo ajuntamento. Os verdadeiros adoradores de Cristo mantêm a sua adoração ao Senhor, porque eles entendem que a vida com Deus vai além de quatro paredes de um prédio, que a vida com Deus vai além de atividades religiosas, vai além de cerimonialismos. Por isso os nossos irmãos continuam adorando ao Senhor nos seus lares, continuam adorando ao Senhor em família, continuam adorando o Senhor na individualidade da sua vida com Cristo. O que é que nós podemos ainda observar neste relato aqui, dos versos 23 e 24? Olhando para este episódio, olhando para a atitude dos fariseus, olhando para a lição que o Senhor Jesus Cristo vai lhes dar logo em seguida, nós aprendemos, meus irmãos, neste episódio, um pouco sobre a cegueira da religiosidade dos fariseus. Cegos pela religiosidade, eles não entenderam que estavam diante dos verdadeiros adoradores de Cristo, mas também diante do único que é digno de ser adorado, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Cegos pela cegueira da religião sem Cristo, eles não conseguiram ver que a vida com Deus vai além daquelas atividades, vai além daquele cerimonialismo sabático. Meus irmãos, esta pandemia está também demonstrando a cegueira de muitas pessoas que não passam de religiosos, que não passam de fariseus, que não passam de hipócritas. E vale sim dizer que, embora nós, como genuínos adoradores, estamos sim sofrendo, estamos sim desejando o quanto antes estarmos reunidos como igreja de Cristo, vale ressaltar que nestes momentos, creio eu, estes que estão em meio a essa cegueira da religião, que vivem uma falsa religião, sejam aqueles que estão sentindo mais falta da igreja enquanto organização, porque eles não conseguem manter a adoração sem o auxílio, sem a lavagem cerebral, podemos assim dizer, que os seus líderes fazem nas suas mentes e corações. E eles não podem manter a adoração porque de fato eles não são verdadeiros adoradores. Mas podemos ainda observar neste episódio a hipocrisia da adoração dos fariseus. Eles não apenas estavam cegos pela falsa religiosidade, eles também agiam de maneira hipócrita, porque sim, meus irmãos,
naquilo que eles contestavam, eles também caíam por muitas vezes. Eles agiam com hipocrisia. Esta hipocrisia aqui ficou exposta diante do Senhor Jesus Cristo, diante dos seus próprios discípulos, diante de nós que hoje estudamos este texto. E nós sabemos o quanto a vida dos fariseus era inundada por hipocrisia. Por isso, sim, o Senhor Jesus Cristo diz em outro local que eles gostavam de fazer suas orações em praças públicas para serem vistas pelos homens. Que quando jejuavam, eles gostavam que a sociedade percebesse que eles estavam jejuando. Isso nada mais era do que um legalismo religioso. Isso nada mais era do que a hipocrisia do coração de alguém que ainda não conheceu a Cristo. Esse tempo de pandemia também está mostrando a hipocrisia de muitos que se dizem cristãos. Está mostrando a hipocrisia de muitos líderes religiosos que claramente demonstram mais interesse nas finanças, que estão mais preocupados com a receita das suas igrejas do que com a vida dos membros da igreja, que estão mais preocupados com as finanças da igreja do que com a espiritualidade do povo. Hipócritas, falsos adoradores, pessoas de espiritualidades vazias de Cristo. Mas podemos ver ainda aqui, neste episódio, sobre a abrangência da vida com Deus, que a vida com Deus, ela é transcendente. Nós aprendemos aqui sobre a transcendência da espiritualidade, da verdadeira espiritualidade, da verdadeira adoração, da verdadeira vida com Cristo Jesus. A vida com Deus não se resume a um dia específico. No caso, para eles aqui, se referindo ao sábado, a vida com Deus não se resume a atividades religiosas, no caso deles aqui, a guarda do sábado, mas para muitos, aquele vir à igreja, aquele participar de algumas atividades religiosas, entre outras, que a igreja assim mantém, isso sim é necessário, meus irmãos. Mas temos que entender que a nossa vida com Cristo, ela vai além disso, que nós não podemos resumir a nossa adoração, a nossa espiritualidade, a nossa vida com Cristo Jesus a poucos momentos da nossa semana, a 2 ou 3 dias da nossa semana, em local, horário específicos. Por isso que nós continuamos adorando a Cristo. Por isso que nós, os verdadeiros cristãos, não vamos cair em pecado com a graça de Cristo, não vamos cair em pecado porque não estamos vindo à igreja como povo de Deus durante essas semanas. Porque mesmo nos nossos lares, mesmo em horários variados, nós continuamos adorando a Cristo de forma individual, de forma familiar, com toda a essência que a adoração requer de nós. Não podemos ser como os fariseus, limitar a nossa adoração, a nossa vida com o Senhor a dias e horas específicas. E sim, meus irmãos, a adoração coletiva é importante. Isso nós vamos ver nas aplicações. Nós precisamos do ajuntamento, nós precisamos da fraternidade, nós precisamos da comunhão uns com os outros, porque caso contrário, o autor de Hebreus não teria dito aos seus leitores: não deixeis de congregar, como é o costume de alguns, Hebreus 10, 25. Nós precisamos do ajuntamento, nós precisamos se reunir como igreja, como povo de Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas a vida com Deus não se resume apenas a isto, porque a vida com o nosso Deus, ela é abrangente, ela vai além do tempo, do espaço e de locais. Esta é a primeira lição que nós aprendemos neste texto. A segunda lição que aprendemos, que está também diretamente relacionada à nossa adoração, à nossa espiritualidade com Cristo,
é o valor supremo da vida. Jesus vai então nos ensinar isto, dar essa lição aos fariseus sobre o valor supremo que a vida tem diante de Deus. E nós também reconhecemos isso, porque afinal de contas o próprio Cristo reconheceu este valor que a vida tem. É por isso que sim, as igrejas estão de forma prudente, com bom senso, se submetendo às autoridades, se submetendo às orientações do Ministério da Saúde, e estão fechando as suas portas enquanto instituição, para que os irmãos possam de fato ficar nos seus lares, tomar medidas preventivas, medidas de segurança, para guardar a vida neste momento de pandemia. E nós temos recomendado aos irmãos: fiquem nos seus lares, até que possamos nos reunir de forma segura. Fiquem nos seus lares, tomem todas as medidas preventivas, usem as medidas de higienização e outras mais, porque a vida é mais importante neste momento e nós precisamos preservá-la. Então, mais importante do que estarmos juntos neste momento no mesmo local é estarmos juntos, unidos em favor da vida. E o Senhor Jesus vai ensinar-nos aqui nos versos 25 a 26 o valor supremo que a vida tem. Diante da contestação que os fariseus fazem, e veja a expressão que eles usam no verso 24, advertiram-no os fariseus, vejam os fariseus advertindo a Jesus, quando na verdade eles mereciam ser advertidos por Cristo, mas eles usam uma exclamação: vê. E aí vem a pergunta: por que fazem o que não é lícito aos sábados? Eles usam uma expressão exclamativa, ver, para chamar a atenção de Jesus, para neste momento questionar a Cristo e os discípulos. Eles querem despertar em Cristo uma surpresa por aquilo que os discípulos estão fazendo. Eles querem despertar em Cristo uma atitude de punição para os seus discípulos, e era isso que eles esperavam, que Jesus severamente repreendesse os discípulos. Mas não é isso que Cristo faz. Na verdade, Jesus faz ao contrário. Jesus repreende os próprios fariseus e mostram que eles não entenderam nada das Escrituras, que eles não entenderam nada sobre o valor da vida, que eles não entenderam nada sobre a verdadeira adoração a Deus. E o Senhor faz isto mediante algumas ações. Veja comigo no verso 25 e 26, onde primeiramente Jesus vai mostrar este valor da vida, recorrendo às Escrituras, recorrendo à autoridade da própria palavra de Deus, aplicando a uma situação específica aqui. Veja o verso 25. Mas ele, Jesus, lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Esta é uma pergunta retórica que cabe uma única resposta: sim. A resposta que Jesus espera dos lábios dos fariseus, a resposta que os fariseus negaram-se a dar com seus próprios lábios, foi sim. Nós lemos, sim, nós conhecemos este episódio acontecido com o grande rei Davi. Sim, nós sabemos que as Escrituras registram isto e que isso tem autoridade sobre as nossas vidas, e que isso deve ser aplicado a situações específicas quando necessário, como Jesus está aplicando aqui. Então Jesus, meus irmãos, faz esta pergunta, e a resposta para ela, que deveria vir da boca dos fariseus, é sim. Nós já lemos o que a Escritura diz sobre isso. Mas é mais do que uma simples pergunta. Jesus aqui está confrontando a atitude dos fariseus. Jesus está usando a própria Escritura em quem?
Eles diziam que criam. A própria Escritura, da qual eles tiraram aqui, nos versículos 23 e 24, o princípio do descanso do sábado para usar contra Jesus. Agora Jesus está usando a própria Escritura contra eles, quando pergunta se eles nunca leram o que fez Davi. Mas veja em seguida, meus irmãos, que Jesus fez isto, mostrou o valor da vida, não apenas recorrendo à palavra de Deus, mas usando um acontecimento específico da vida do rei Davi, do grande rei Davi. Por isso ele pergunta, verso 26, a outra pergunta: como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Jesus está aqui se referindo aos pães da proposição, que ficavam então ali no propiciatório, e que não era lícito a ninguém tocar, que não era lícito a ninguém comer, sob pena de morte, se alguém assim fizesse, senão os próprios sacerdotes. Mas quem tocou, quem comeu, foi o próprio rei Davi. E nós precisamos lembrar-se que Davi foi o maior patriarca de Israel, que Davi figura entre os maiores homens do Antigo Testamento, que Davi era reconhecido pelo judaísmo como um grande homem de Deus, o grande rei de Israel, inclusive do qual viria o rei davídico, o Messias. E Jesus está dizendo: olha, Davi pegou, tocou nos pães, Davi comeu, Davi deu destes pães aos seus soldados. Esse episódio, meus irmãos, consta lá em 1 Samuel capítulo 21, nos primeiros versículos, quando Davi, juntamente com os seus soldados, estava em fuga do exército de Saul, e num momento de desespero, num momento de muita fome, por conta da longa perseguição que persistia, temendo a morte pela fome, Davi então faz isso. Ele pega dos pães da proposição, ele come e dá aos seus soldados. Em outras situações, a pessoa que viesse a fazer isso deveria ser punido imediatamente com a morte, porque ele fez aquilo que não era lícito fazer. Mas nós sabemos lá, por 1 Samuel 21, nós sabemos pelo texto que Jesus está usando aqui, que não foi isso que aconteceu. Deus preservou a vida de Davi e dos seus soldados. E nós precisamos, irmãos, deixar claro que ao fazer isso, Deus não está nos dando liberdade para fazer o que é errado. Deus não está aprovando atitudes erradas, nem que seja em defesa da vida. Na verdade, Deus está nos ensinando o princípio do valor da vida. Por isso Deus não os puniu com morte. Por isso Deus não derramou sobre Davi e os seus soldados naquele momento todo o furor da sua ira, porque isso serviria para as gerações futuras, inclusive para a nossa hoje, o quanto a vida é valiosa diante de Deus. Ao ouvirem isto, os discípulos deveriam voltar-se agora, os fariseus deveriam voltar-se agora para Jesus, que é maior do que o rei Davi, deveria voltar-se para os discípulos de Cristo que estavam com ele, e entender que os discípulos fizeram aquilo também porque tinham fome, entender que Jesus quer também ensinar para eles, por meio da ação dos discípulos, que a vida é mais preciosa do que atividades religiosas, é mais preciosa do que cerimonialismos. A vida tem um grande valor diante de Deus. É por isso que nós tomamos todas as medidas preventivas.
É por isso que nós fazemos aquilo que nunca imaginaríamos fazer: visitar irmãos e pedir: fiquem em casa. E eu estou fazendo isso nesses dias, estou visitando inclusive alguns irmãos, e já colocando para esses irmãos que mesmo que nós retornemos aos cultos coletivos no mês de maio, ainda pedimos que os irmãos fiquem em casa, ainda aqueles irmãos do grupo de risco, que durante o mês de maio permaneçam ainda nos seus lares, adorando ao Senhor nas suas casas, até que tenhamos maior segurança para a vida dos nossos irmãos. Isso tudo nos ensina que a vida é um bem precioso para Deus e precisa também ser precioso para nós. Com isso tudo, Jesus deixa bem claro o valor que a vida tem, recorrendo a este episódio lá do Antigo Testamento. A terceira e última lição que nós observamos nesse texto, que está diretamente relacionada com a nossa vida de adorador, com a nossa espiritualidade cristã, é o senhorio absoluto de Cristo. Podemos observar isso nos versos 27 e 28. Meus irmãos, nesse tempo de pandemia, nós nos submetemos sim às autoridades como uma forma de prudência, de bom senso, por amor aos nossos irmãos, por amor à vida. Nós nos submetemos às medidas de prevenções, nós tomamos atitudes que são necessárias para nos prevenirmos diante deste vírus. Fazemos tudo isso. Mas acima de tudo, nós sabemos que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, está no controle de tudo isso. Que o Senhor Jesus reina de forma suprema, de forma absoluta, sobre tudo, sobre todos e sobre essa situação em que nós estamos passando. Por isso nós cremos sim, que mesmo que nós tomemos todas as medidas de segurança, mesmo que nós sejamos vigilantes nos mínimos detalhes, se o Senhor não guardar as nossas vidas, em vão estamos fazendo tudo isso. Conforme disse o salmista no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, porque Deus é o Senhor de tudo, porque Deus tem nas suas mãos o controle do universo, porque Deus tem em suas mãos o controle absoluto da vida. Por isso o salmista diz que se o Senhor não guardar, se o Senhor não proteger, se o Senhor não cuidar, em vão estaria aqueles sentinelas de vigia durante noites e dias. Meus irmãos, se o Senhor, que é o dono da vida, se o Senhor, que é o Senhor absoluto de tudo, não estiver cuidando de nós nesse tempo de pandemia, não estiver guardando as nossas vidas, não estiver cuidando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, não estiver cuidando da nossa adoração, em vão estamos fazendo todas essas ações preventivas. Nós aprendemos aqui que Jesus é o Senhor absoluto de tudo e de todos. Por isso devemos nos curvar, sim, diante dessas medidas preventivas, sim, diante das autoridades, mas acima de tudo devemos nos curvar diante do senhorio de Jesus Cristo. Veja comigo os versos 27 a 28, que Jesus nos ensina este princípio de que Ele é o Senhor absoluto de tudo, nesse diálogo com os fariseus, recorrendo ao princípio da criação. Jesus quer mostrar aos fariseus qual o propósito do sábado, qual a funcionalidade do sábado na vida cristã, qual o lugar do sábado na vida do povo. E ele faz isso primeiramente voltando ao princípio da criação. Veja o verso 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ora, aonde é que consta isso, senão no princípio das Escrituras? Onde lá o Senhor registra, após ter criado todas as coisas, o Senhor estabelece o sábado como um dia do descanso.
Deus está chamando os fariseus novamente a olhar para as Escrituras, dizendo aos fariseus: vão para a palavra de Deus, observem ali o porquê que o sábado foi criado, para que ele foi criado, por quem que ele foi criado, para que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Meus irmãos, nós bem sabemos que o sábado, ele foi criado com alguns princípios, com alguns objetivos pelo Senhor. Entre estes está sim o princípio do descanso, o princípio de, neste momento, renovar as forças físicas para mais uma jornada de trabalho. Este era um dos princípios do sábado. Um momento de repouso, um momento de descanso, um momento de aliviar o físico, aliviar o coração das tensões de uma semana cheia de trabalho, cheia de preocupações, cheia de cansaço. Jesus está chamando os fariseus de volta. Vamos a Gênesis para que vocês entendam isso. Mas também tinha o princípio da adoração, o princípio da santidade, da dedicação ao Senhor naquele dia, como o dia do Senhor, coisa que nós fazemos hoje no domingo. Nós temos o domingo como o nosso dia de descanso, mas nós temos o domingo também como dia de adorar ao Senhor, como um dia de dedicar mais tempo, mais devoção ao Senhor, de enfatizar os caminhos do Senhor, a santidade do Senhor para as nossas vidas. Jesus chama a atenção dos fariseus para falar sobre o estabelecimento do sábado para a vida do homem, voltando ao princípio da criação. E eles deveriam entender isso. Quando Jesus diz o sábado foi estabelecido por causa do homem, os fariseus deveriam saber que quem estabeleceu o sábado foi o próprio Deus. Por isso Jesus mais à frente vai dizer que ele é Senhor também do sábado. Mas veja comigo em seguida que Jesus vai mostrar o seu senhorio, não apenas chamando a atenção deles lá para a criação, para dizer que o sábado foi criado por ele próprio como Deus, mas também chamando a atenção dele para o sentido funcional do sábado, que sim, era um dia de descanso, era um dia de maior devoção ao Senhor, mas aí Jesus vai dizer: o sábado foi estabelecido por causa do homem. Jesus está dizendo: o sábado foi estabelecido em benefício de vocês, para ajudar a vocês e não para escravizá-los. E não o homem por causa do sábado. Jesus está dizendo: o sábado foi feito por vocês e não vocês por causa do sábado. Isso mostra a funcionalidade que o sábado tem nas nossas vidas. No caso, podemos referir-se a ele hoje como o dia do Senhor nas nossas vidas. Mas no contexto específico, Jesus está mostrando aos fariseus a funcionalidade do sábado. O sábado foi criado para o bem de vocês. O sábado foi criado para abençoar vocês e não para servir de peso, não para servir de punição para a vida de vocês. Por isso eles estavam errados. E neste momento, perguntar, exclamar com Jesus: vê, os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito no sábado, como que pedindo: eles são teus discípulos, então vai lá, castiga eles, pune eles de forma severa, porque eles estão fazendo o que não deve no dia de sábado. E Jesus está dizendo: olha, eles estão fazendo isso no sábado porque o sábado foi criado para o bem deles e não para castigá-los. Meus irmãos, nós não podemos ser escravizados por aspectos de religiosidade. Nós não podemos ser escravizados por cerimonialismos, por atividades religiosas, porque Deus criou todas as coisas para o nosso bem e não para nos oprimir. Veja por fim comigo que Jesus mostra esse seu senhorio, apresentando-se aos fariseus como filho do homem. De sorte, verso 28, que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Uma expressão muito usada no Evangelho de Marcos.
o Filho do homem, para se referir a Cristo como Filho de Deus, para se referir a Jesus Cristo como o próprio Deus, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, que tem toda a autoridade sobre a vida de todos nós, e por isso nós devemos nos curvar diante do seu senhorio. Como Filho do homem, Jesus tem absoluto controle da situação que nós estamos passando neste momento. Como Filho do homem, Deus tem nas suas mãos o controle desta pandemia. Deus tem nas suas mãos o controle deste vírus. Deus tem nas suas mãos o controle para a criação de uma vacina que seja eficaz na prevenção, combate e cura deste vírus. Todas estas coisas, Jesus tem nas suas mãos o controle, porque Ele é o Filho do homem. Jesus Cristo tem controle sobre a vida. Essa vida que é tão preciosa para Deus está nas mãos de Cristo, porque Ele é o Filho do homem. Jesus tem controle, Jesus tem autoridade neste momento de pandemia para acalmar o coração dos aflitos, para trazer santificação à sua igreja, mesmo que não esteja se reunindo no mesmo local, para conceder perdão àqueles que estão sendo esmagados por este momento de pavor e diante disso reconhecem a Deus como Senhor, Criador dos céus e da terra, como doador da vida, mas também como aquele em quem eles precisam encontrar paz e perdão para os seus pecados. Jesus é aquele que tem autoridade para perdoar pecados, porque Ele é o Filho do homem. E como Filho do homem, se Jesus tem autoridade sobre todo o universo, se Jesus tem autoridade sobre toda a vida, se Jesus tem autoridade para perdoar pecados, porventura Jesus não teria autoridade sobre dias da semana? Como no caso aqui, o dia de sábado. Se Ele criou o sábado, se Ele criou o homem, não teria Ele a autoridade suprema tanto sobre o homem como sobre o sábado? Sim, Ele teria, Ele tem e terá eternamente. O que nos consola como povo de Deus neste momento de pandemia, e aí abro esse parênteses para exortar você, meu irmão, minha irmã, verdadeiramente convertidos a Cristo Jesus, que se neste momento de pânico a sua espiritualidade está frágil, você está aflito demais, que você possa curvar o seu coração diante de Cristo, que você possa colocar-se em submissão a esse Senhor Jesus Cristo, que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas, inclusive da sua vida, inclusive dessa pandemia. Fecho esta aspa, esse parênteses nesse momento. Portanto, nós estudamos nesta manhã que em tempo de pandemia devemos continuar adorando ao Senhor de forma sincera e de forma verdadeira. Essa pandemia é uma provação para os verdadeiros cristãos que não tem como propósito destruir a sua fé, danificar a sua espiritualidade. Ao contrário, tem como propósito testar a sua fé. Em meio a tudo isto, conforme escreve Tiago lá no capítulo 1, versos de 2 a 4, que o propósito das provações é testar a nossa fé, a nossa espiritualidade com Deus. Meus irmãos, este é o momento em que a nossa vida com Cristo está sendo testada. Este é o momento em que a verdadeira adoração, em que os verdadeiros adoradores estão sendo testados, já que estão sendo impedidos de se reunirem como igreja do Senhor Jesus. E nós aprendemos 3 lições relacionadas a esta sincera e verdadeira adoração que temos que manter em tempo de pandemia. A primeira lição que nós aprendemos foi sobre a abrangência da vida com Deus. Cuide da sua vida com Deus aí no seu lar. Cuide da vida espiritual da sua família aí da sua casa. Sim, o quanto antes queremos estar juntos aqui reunidos como povo de Deus, celebrando ao Senhor como igreja reunida. Mas neste momento faça isto aí da sua casa.
Porque a vida com Deus, ela é abrangente, ela vai além de 4 paredes, ela vai além de dias específicos, ela vai além de horários específicos. A segunda lição que nós aprendemos é o valor supremo da vida. Jesus nos ensinou esse princípio no episódio de Davi, lá de 1 Samuel 21. Tome todas as medidas necessárias para que a sua vida seja preservada deste vírus neste momento. A segunda lição aprendida foi sobre o senhorio absoluto de Cristo. E Jesus está no controle de cada dia de pandemia que nós estamos vivendo, tanto quanto ele demonstrou aos fariseus que ele estava no controle do sábado. Porque ele é o Filho do homem, ele é o Filho de Deus, encarnado para morrer pelos nossos pecados e assumir o controle de todo o universo como nosso Rei soberano. Não que antes ele não tivesse, mas declarando isto lá na cruz do Calvário. E eu quero concluir o estudo desta manhã com 3 aplicações. Aplicações estas que os irmãos podem expandir aí nos seus lares, com seus familiares. A primeira aplicação é o seguinte: olhando para esse texto, olhando para o tempo de pandemia, eu digo que é tempo de investir na sua vida com Deus. É tempo de investir na sua espiritualidade. É tempo de cuidar da sua vida com Deus. É tempo de dedicar-se mais à oração. É tempo de ler mais as Escrituras Sagradas. É tempo de ter períodos de maior devoção com Deus. É tempo de você recorrer a muitos recursos midiáticos, ouvir boas pregações, irmãos. Fujam de pregações heréticas dos nossos dias, fujam de pregadores da prosperidade dos nossos dias, fujam daqueles que não têm nenhuma preocupação com a sua vida e com Deus. Mas é tempo, você pode investir na sua vida, orando, intensificando sua vida de oração, intensificando a sua leitura e meditação da palavra de Deus, ouvindo boas pregações. Você pode investir na sua vida com Deus, realizando os cultos domésticos, como nós vamos também falar nas aplicações de hoje à noite. É tempo de você reunir a sua família, cuidar não só de você, mas também da sua família, da sua casa. Invista o tempo que você está tendo, e vale dizer para muitos, é tempo de sobra na sua vida, cuidando da sua espiritualidade. Por isso, é momento de você fazer uma reflexão. O quanto você cresceu nesse período de pandemia? O quanto você cresceu neste momento de confinamento social, onde você tem tempo de sobra para cuidar, para investir mais na sua vida cristã? Tem lido mais a Bíblia? Tem orado mais? A segunda aplicação que eu faço aqui é que é tempo de valorizar, amar o próximo, o amor sacrificial. Para a vergonha de nós cristãos, muitos ímpios estão dando verdadeiras demonstrações de amor ao próximo de maneira sacrificial. Muitos médicos aposentados, muitos enfermeiros aposentados, que nem sequer precisariam estar voltando às suas atividades, estão retornando de forma voluntária, por amor à vida das pessoas. E vale dizer que muitos destes já morreram, que outros podem morrer. E tudo isso eles fazem, meus irmãos, como uma expressão de amor ao próximo, como uma expressão de cuidado pela vida. Enquanto isso, nós vemos muitos cristãos amedrontados demais, muitos cristãos que temem se colocar em alguma situação, mesmo que fosse para salvar a vida de outro. Devemos sim tomar as medidas preventivas, mas devemos amar o próximo acima de todos, de tudo, e com um amor sacrificial. Quantos médicos deram as suas vidas neste momento para salvar vidas? Quantos agentes de saúde se expõem aos riscos
todos os dias para poder salvar a vida. Lembro-me neste momento de um caso específico, em que um senhor de já idade, tendo contraído o vírus, e diante de uma situação onde uma pessoa mais jovem também havia contraído o vírus, mas tendo apenas um aparelho respiratório, ou seja, só dava para salvar a vida de um, e aquela pessoa mais idosa, olhando para aquele jovem e na perspectiva deste idoso com uma vida pela frente, como no dito popular, de forma sacrificial, o amor àquele jovem de tal maneira que ele abriu mão daquele aparelho e destinou aquele jovem para salvar a vida dele. E conforme visto na reportagem, de fato aquele senhor morreu para poder salvar a vida daquele jovem. É tempo de amar o próximo, é tempo de valorizar a vida de forma sacrificial, se for necessário. É tempo de atitudes de misericórdia, é tempo de demonstrações de amor, é tempo de você, meu irmão, minha irmã, ligar para os nossos irmãos do grupo de risco, saber como eles estão, dar uma palavra de conforto, de esperança, de encorajamento para esses irmãos. É tempo de você se colocar à disposição das pessoas do grupo de risco para auxiliá-las, para que elas não precisem sair às ruas. Terceira e última aplicação aqui. É tempo, meus queridos, de se curvar diante do senhorio de Cristo em arrependimento e fé. Já disse em um outro momento, em uma outra mensagem, que este momento de pandemia, ou que neste momento de pandemia Deus está salvando muitas pessoas. Deus está chamando à fé e ao arrependimento muitas pessoas que outrora desprezavam a Deus, mostrando-lhes que Ele é o Senhor de tudo e de todos, confrontando os seus pecados, sim, ainda que seja em meio às dores, ainda que seja em meio ao pavor da morte, mas tem pessoas genuinamente se arrependendo dos seus pecados, crendo em Cristo, sendo salvas e se tornando verdadeiras adoradoras de Deus. Eu não tenho dúvida que nesse tempo de pandemia, muitos estão sim enfrentando o juízo de Deus, mas muitos estão experimentando a graciosa compaixão de Deus em salvar pecadores neste momento. Por isso eu digo, é tempo de você, pecador, em meio a esta angústia, em meio ao pavor da morte que se instala nos nossos dias, é tempo de você voltar para Cristo Jesus. É tempo de você olhar para a sua vida, se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo e ficar preparado para morrer e encontrar-se com o Senhor teu Deus. Que Deus possa, meus queridos, abençoar as nossas vidas como povo dele. Que Deus possa abençoar a vida daqueles que nos ouvem neste momento, chamando-os ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus. Que nosso Deus seja glorificado para todo sempre. Nós vamos orar mais uma vez, em gratidão ao Senhor por esta palavra, em intercessão, para que o Senhor aplique essa palavra ao coração daqueles que a estão ouvindo, ou que ainda a ouvirão, já que vai ficar disponibilizada aí no canal do YouTube. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai gracioso, nosso Senhor supremo, nos céus e na terra, Deus que criou todas as coisas, pela magnitude do teu grande poder. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra estudada nesta manhã, Deus, que nos ensinou estas lições tão preciosas, que precisam serem aplicadas às nossas vidas neste tempo de pandemia, para que a nossa adoração se mantenha sincera e verdadeira, ó Pai. Sabendo nós que conforme estudamos, a vida com Deus é abrangente, a vida é valiosa e ela deve estar debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Peço ao Senhor neste momento que aplique essa palavra ao meu coração primeiramente,
mas também ao coração dos nossos irmãos em Cristo, membros desta igreja local, para a edificação, para a santificação destes nossos irmãos. Também aplica, Deus, a Tua palavra na vida de outros irmãos que não são membros da nossa igreja, que não são membros da nossa denominação, mas que estarão ouvindo a Tua palavra nesse momento. Que o Senhor abra a mente e o coração, que o Senhor rasgue o coração dessas pessoas, para que eles possam serem aperfeiçoados pela palavra do Senhor, Pai. Te pedimos também, Deus, por aqueles que ainda não têm Cristo em seus corações, que neste momento estão desesperados com o pavor da morte, que estão angustiados. Deus, que o Senhor use a Tua palavra para trazer salvação às suas vidas, Pai. Que o Senhor rasgue os seus corações para que a Tua palavra possa penetrar e trazer salvação às suas almas, Pai. Nós oramos, ó Deus, reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor supremo de tudo e de todos, e nos curvamos diante dele agora e para todo sempre, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos neste momento mais uma vez louvar ao Senhor, já caminhando para a reta final desse nosso momento de adoração, de escola bíblica dominical, num contexto ainda diferenciado. Vamos louvar a Cristo com o nosso irmão Wilner e em seguida vamos finalizar esse momento. Vamos cantar o cântico 139 do Cântico Cristão, Dia do Senhor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem. É do 7 o dia melhor, de descanso e de louvor. Vimos te pedir perdão, ó amado Redentor. Mostra tua compaixão, nossas culpas tire a dor. Dá-nos hoje a tua paz, bênçãos que nos satisfaz. Desejamos te louvar, tua graça que senti neste culto reforçar, esperanças do porvir, paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus. O Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar. Que hoje dê a pregação, gozo e paz ao coração. Amém. Amém, meus irmãos, louvado seja o Senhor, que neste dia, o dia do Senhor, mas não apenas neste, mas em todos os demais, de fato, possamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Deus seja louvado para todos sempre. Amém. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.